Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos de Bíblia e Teologia, falando sobre o livro de Daniel. Hoje nós vamos falar mais rapidamente sobre o capítulo 3 do livro de Daniel, um capítulo interessante. O livro de Daniel é sempre um texto de resistência à idolatria. Idolatria significa adorar um ídolo. Ídolo é um deus pagão, o deus, aqui no caso, do deus do opressor, do dominador, do imperialista. O livro de Daniel, no capítulo 3, é bem extenso, mas nós não vamos falar sobre a oração deles na fornalha ardente, né? É um capítulo que fala sobre a estátua de ouro e a fornalha ardente. Forno ardente. O projeto de Deus é o contrário, de Javé é o contrário da idolatria. É liberdade, é vida para as pessoas. O contrário do projeto imperialista, que é concentrar o poder e a riqueza na mão só do rei, só do imperador. O povo passa fome, passa necessidade, não é livre, é escravo, e o rei tem tudo. Come bem, vive bem, dorme bem, mora bem. Antigamente, o trabalho forçado do camponês para o rei era chamado de corveia. O camponês trabalhava 6 dias para o rei e 1 dia para a família dele. Trabalhava 7 dias, não tinha descanso. 6 dias, tudo que ele está fazendo para o rei. 1 dia para a família dele. É um trabalho forçado, né? Escravidão. Chamado corveia. Então o projeto de Javé é diferente do projeto do imperialismo. Bem diferente. Nabucodonosor, que aqui é Antigo Quarto Epífanes, é só um pseudônimo. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né? Mandou fazer uma estátua de ouro para o povo adorar. Quem não adorasse essa estátua seria jogado numa fornalha acesa. A fornalha acesa. O que lembra essa fornalha acesa? Lembra Moloque. Moloque. Vai lá na internet e veja o que é Moloque. O deus Moloque, um deus pagão. É uma estátua que tinha uma fornalha na barriga e os reis e o povo também jogava nessa fornalha os seus primogênitos, seus filhos primogênitos. As crianças morriam queimadas vivas. Ele achava que era um modo de agradar a Deus. O primogênito era oferecido para a divindade. Aí matava a criança, oferecida ao deus Moloque. Na Bíblia tem aquela história de Abraão e o seu filho Isaac. Abraão vai sacrificar o filho para Moloque. Aí Deus fala: não, eu não quero sacrifício de criança, eu não quero sangue de criança. Eu sou o Deus da vida. Oferece um carneiro, um cabrito, no lugar do seu filho. Então é Israel vencendo esse culto ao deus pagão chamado Moloque. Então o texto falando de Nabucodonosor, na verdade está se tratando de Antigo Quarto Epífanes, que mandou colocar uma estátua enorme, mais de 21 metros de altura, de Zeus. Zeus era o principal deus grego. Zeus olímpico, chamado também de Júpiter. Esse deus, essa estátua, foi colocada no templo de Jerusalém, no ano 167 a.C., no tempo dos Macabeus, no tempo de Daniel, do livro de Daniel. O povo judeu ficou buzina, ficou contrariado demais com essa atitude do rei Antigo IV, de colocar uma profanação do templo, né? Colocar uma imagem de um deus pagão dentro do templo de Jerusalém. Aí Daniel fica tão contrariado com isso, que chama isso de abominação da desolação. Nós falamos do fim do mundo, né? Um absurdo. Isso está no capítulo 11 de Daniel, versículo 31. O capítulo 12 de Daniel, versículo 11. E primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 54. Estou falando exatamente desse Zeus, essa estátua de Zeus que foi colocada no templo de Jerusalém. É uma abominação da desolação. Os caldeus, que são os babilônios, né, denunciam os judeus Sidraque, Misaque e Abidênego, que eram companheiros de Daniel, porque eles não adoravam a estátua de ouro. Eles criticam os judeus e denunciam tudo por inveja, porque eles tinham poder na corte, interpretavam o sonho. Daniel interpretava o sonho do rei, os sonhos do rei. Então eles denunciam, os caldeus denunciam os Daniel e seus amigos. Os judeus se recusam a adorar a estátua, por isso são jogados na fornalha ardente. Essa fornalha ardente lembra a fornalha de ferro, como era chamado o Egito. O Egito era formado, a opressão do Egito era chamada de fornalha de ferro. Essa fornalha ardente lembra esse contexto do povo hebreu, né? Está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. O primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 51.
No livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 4. Lembra essa fornalha de ferro do Egito, né? Essa fornalha ardente é uma comparação como se fosse essa fornalha de ferro, né? Então, os 3 jovens amigos de Daniel são colocados lá na fornalha ardente. E eles, mesmo assim, eles louvam a Deus, bendizem a Deus, cantam salmos, recitam um salmo penitencial. Isso está no capítulo 3, versículo 24 a 45. É o salmo penitencial recitado por esses 3 jovens da fornalha ardente. Por que eles recitam? Eles confiam que Deus Javé vai libertar da fornalha ardente, da mesma forma que Deus Javé libertou os hebreus do Egito, da opressão do Egito. Como é Deus que controla o fogo é um símbolo de Deus no Antigo Testamento, os carrascos que colocavam fogo na fornalha são queimados por esse próprio fogo que voou sobre eles. Quem estava colocando fogo na fornalha foi queimado pelo fogo. Quer dizer, o fogo se transformou num instrumento de julgamento. O fogo é o símbolo de Deus. Por exemplo, vocês se lembram que o povo hebreu andava pelo deserto e na frente deles tinha uma coluna de fogo. É só um modo de falar da presença de Deus. Uma nuvem, outro modo de falar da presença de Deus no Antigo Testamento. O fogo e a nuvem. No Novo Testamento também tem o fogo acima do Espírito Santo, né? Quando descem línguas de fogo sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo, em Pentecostes, não quer dizer que estava descendo língua de fogo, óbvio que não. A língua é sinal de comunicação. Fogo é a presença de Deus. Então, língua de fogo significa comunicação da presença de Deus no meio do pessoal. Aqui é a mesma coisa, né? Deus é dono do fogo e não deixa o fogo queimar os judeus. É claro que é os babilônios, mas quem escreveu esse texto foi um judeu, né? Então puxa saco para os judeus, né? Puxa sardinha para o povo judeu. Então o fogo se transforma em instrumento de julgamento. Se purificar pelo fogo, né? E o ouro é purificado pelo fogo, né? O ouro fica purinho, 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 quando é colocado no fogo. Perde toda a impureza, né? Seria a purificação do purgatório para nós, né? Então Daniel, do capítulo 3, versículo 24 a 90, é um texto grego que foi colocado ali, né? A gente chama de interpolação. Foi colocado depois do texto, né? No texto. É uma oração penitencial, é um cântico de louvor. Esse cântico de louvor é inspirado nos Salmos 136 e 148. É a base desse cântico de louvor do capítulo 3 de Daniel. O rei vê 4 pessoas na fornalha. O quarto tem um aspecto de filho de Deus. É um anjo protetor. Interessante, né? O quarto tem esse aspecto diferente dos 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago. Aí, o que o texto fala? Por isso que o rei, vendo esse quarto homem lá dentro, essa quarta figura, que era uma espécie de filho de Deus, ele começa a bendizer e adorar Javé. É claro que isso não é uma coisa histórica, né? Não aconteceu isso. O rei não se converteu a Javé, né? Mas quem está escrevendo é que está falando, né? Quem está com Deus vence a opressão, a exploração, o imperialismo. Esse aqui é o sentido, mais ou menos, desse capítulo 3 do livro de Daniel. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.